E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre BTLG11, um fundo imobiliário muito interessante, eu tenho gostado bastante do fundo, então vamos lá analisar em como é que tá ele. Antes de ir pro relatório do mês de dezembro dele, a gente já tem o relatório do mês de dezembro, no dia 30 foi liberado, então você vê como é que a gestão é rápida para soltar o relatório. A gente tem esse fato relevante aqui falando sobre a questão do GGRC, que incorporou o Suno Logística que tinha comprado o imóvel do BTLG, logo tinha uma dívida com ele de mais de 75 milhões, agora foi pago 45, ainda faltam aí cerca de 30 milhões para 20 milhões, perdão, para serem pagos, 30 na verdade, 30 milhões para serem pagos realmente, e aí deu um lucro para ele de 18 milhões e uma TIR de 20%. Então uma TIR bem alta, né? Um resultado bem alto. E aí muita gente fala, eu prefiro renda fixa do que fundo imobiliário. Então me fala, qual que é a renda fixa que te dá um retorno de 20% ao ano com imóveis, né? Isso não existe, então é muito interessante a gente ver isso aqui nesse fato relevante. Inclusive, eu passei por cima aqui nesse fato relevante, mas se você quiser uma análise detalhada de todos os fatos relevantes, de todos os fundos imobiliários, realizada diariamente, eu vou deixar o link da comunidade aqui embaixo, que é a nossa área de membros, que é onde eu faço essa leitura e análise de todos os fatos relevantes soltados no dia, diariamente para vocês. Então eu explico o que aconteceu, por que aconteceu, se eu acho que é uma boa movimentação ou não, e o que tá acontecendo com o fundo. Então eu vou deixar o link da comunidade aqui embaixo. Já garante esse teu presente de ano novo, para você já começar o ano novo, tanto ao meu lado, investindo junto comigo, tendo essa participação aqui comigo, de eu poder te explicar, analisar fundo imobiliário lá na plataforma da comunidade, poder fazer a leitura de fatos relevantes também. Então vou deixar o link lá na descrição. Se dê esse direito de ter esse presente de ano novo. Fechou? Para começar, um ano diferente dos outros que foram os seus anos investidos, para poder ter um retorno acima do IFIX nesse momento que tá tudo barato. Quando voltar, vai voltar muito. Então já garante seu acesso aqui na descrição, porque é um valor irrisório. Então é um valor ali realmente mais para ajudar vocês, dar esse acesso a vocês, do que realmente é um valor assim que é bem simbólico. Fechou? Então vou deixar o link da comunidade aqui embaixo. Mas agora sim, indo para o relatório do mês de dezembro dele, a gente tem o rendimento dele de reloginho, né? 0,78 por cota. O valor dele hoje de mercado é de 4 bilhões, porém a gente tem que lembrar que ele tá descontado, né? Ele tá 10% descontado, então tá com VP de 0,9, e isso faz ele se tornar um dos fundos imobiliários que eu mais gosto no mercado atualmente, sendo onde eu colocaria minha maior exposição em fundos imobiliários. Isso porque, inclusive se você quiser ver a minha carteira, a comunidade sim tá aqui embaixo. Isso porque o fundo, além de muito bom, tá sendo mais ativo do que o HGLG, na minha opinião. Vou deixar o vídeo do HGLG aqui no card, e além disso tá mais descontado. Então ele tá com o dividend de um pouco melhor, mais descontado e com a gestão um pouco mais ativa e com a alavancagem um pouco mais tranquila. Então eu acho mais interessante o BTLG no atual cenário do que o HGLG. Então é só para comentar sobre isso com vocês. E aí ele comenta que além dessa venda aqui pra Suno Logística, que acabou falindo, né, e acabou sendo incorporado pelo GGRC, e o GGRC pagou a dívida da Suno Logística, né, esse compromisso aí de pagamento, de compra, né, a gente também teve o recebimento do lucro de 16 milhões relacionado ao BTLG Camaçari, Campinas e aí o Santa Luzia, que é lá do Suno Logística, né, nesse mês de novembro, dezembro agora. E aí teve um resultado que foi acima pro fundo, né, uma receita acima do fundo, e hoje ele conseguiu acumular uma reserva com essas movimentações todas de 0,63 reais por cota. Então muito interessante como é que ele vem conseguindo aumentar as reservas dele. E aí ele ainda comenta que tem mais duas transações a serem recebidas aí no valor de 15 milhões, e aí cada uma, né, uma no meio de 25 e outra no segundo, uma no início e outra no meio de 25. Então muito interessante a gente comentar sobre isso também. E aí ele comenta sobre também o BTLG Imbu, que corresponde a 13% do ativo. Teve uma revisional no BTLG Imbu, que é um ativo que representa bastante do portfólio, e a gente acabou tendo tanto também uma alongação, uma extensão do contrato para 48 meses, então bem interessante, 4 anos, e também o vencimento agora para 29, e também a gente tem um aumento no valor do aluguel de 24%. Então, mais uma vez, a gente conseguiu aumentar ali o dividend yield desse imóvel em específico em 24%. Qual outro renda fixa faz isso, né? Então, pro Barça que não gosta de fundos imobiliários e também não gosta de renda fixa, dá para ver que a gente tem boas características nos fundos imobiliários, sim senhor, né? E aí ele comenta justamente sobre o resultado de dezembro, foi o maior de todos os tempos aí por causa dessas movimentações aí de recebimento do pagamento de imóveis. E também a gente tem aqui o guidance, vamos esperar para ver o guidance de 25 dele, mas provavelmente vai continuar nessa banda aqui que tá atualmente de 0,8 ou de 0,74, né? Fica nessa banda aí e ele fica oscilando entre isso. Quando a gente vai falar sobre a reserva do fundo, é de 0,63, como a gente já comentou, e ele tem um lucro projetado em curso, né, de próximos pagamentos que vai ter de R$1 mais ou menos. Então nos próximos meses a gente vai receber mais de R$1 de lucro a ser distribuído. Então 95% disso vai ser quase R$1 também, né? 95 centavos, quase R$1 também a ser distribuído. E acredito que no ano de 25 a gente vai receber uma boa parte desse valor, então bem interessante a gente comentar sobre isso. E aí HSI, a DHL e a Açaí são os maiores participantes aqui, né, os mais locatários do fundo. Quando a gente vai falar de vencimento dos contratos, tá bem tranquilo, o vencimento bem grande, né, o VALT, que é o prazo médio de vencimento dos contratos, de 5 anos, bem tranquilo, o revisional também bem tranquilo pro ano que vem. E aí os dois maiores imóveis é justamente o BTLG Louveira, que a gente comentou lá no outro vídeo, vou deixar aqui o vídeo aqui no card do BTLG,
Eu faço uma análise completinha, são 40 minutos explicando sobre essa aquisição do BTLG Louveira, né? Porque foi uma aquisição bem grande pro fundo, foram mais 600 milhões, se eu não me engano, então foi uma aquisição, foi 1 bilhão na realidade, se eu não me engano. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card, foi uma aquisição bem grande pro fundo, e eu fiquei 40 minutos não só falando sobre essa aquisição, como também de todos os outros imóveis do fundo, explicando mais sobre o fundo. Então você vai gostar bastante, vou deixar o vídeo aqui no card, já assiste. Já garante seu acesso à comunidade Cine, deixa teu like, se inscreve no canal, e aí, logo em seguida, como você tá assistindo esse vídeo aqui no ano novo, já pega o vídeo do BTLG pra assistir também dia 1, que esse já começa o ano de 25 na comunidade e com o vídeo do BTLG, que é um baita fundo imobiliário, tenho gostado bastante do fundo, então bem interessante a gente comentar sobre isso também. A vacância dele é uma das menores hoje do segmento, junto com o BRCO. Hoje o BRCO tem uma vacância atual, né, que ele tem uma vacância prevista também, vou deixar o vídeo aqui no card. Hoje ele é do top 5 ali, é o dos fundos imobiliários que tem a menor vacância junto com o BRCO, então muito interessante comentar sobre isso. Se a gente projetar o BRCO para 2025, 2026, a gente tá falando que o BTLG é o melhor fundo imobiliário no quesito de vacância também. E aí ele comenta um pouco mais sobre a reciclagem do portfólio, então nos últimos 3 anos vendeu 780 milhões, quase 1 bilhão de vendas, ele recicla mais ou menos 15% do portfólio dele por ano, e aí tem cerca de 350 milhões em vendas em andamento, né, que é justamente desses imóveis aqui, e só que a boa parte desse valor já foi recebida, e agora a gente tem dos R$4,5 de lucro por cota, a gente já tem para receber agora, futuramente, R$1, e aí ele sempre consegue vender quase 30% acima do valor do laudo de avaliação, então bem interessante a gente comentar sobre isso também. Quando a gente vai descendo aqui pros ativos dele, dá pra gente perceber aqui vários ativos de qualidade, eu comento sobre todos eles no vídeo do BTLG que tá aqui no card, então já vai assistir. E aí, quando a gente fala de alavancagem, eu acho interessante a gente comentar sobre isso com vocês, que é justamente, hoje o fundo tem uma alavancagem de 22%, então é uma alavancagem alta, mas é a média, o padrão hoje dos fundos imobiliários, só que quando a gente vai falar de alavancagem líquida, é uma alavancagem líquida bem pequena, de menos de 6%, então bem interessante a gente comentar sobre isso. A alavancagem líquida nada mais é do que o valor que você tem em alavancagem total, dividido, né, subtraído ali pelo valor que você tem de disponibilidades. Então o fundo hoje está com uma alavancagem bem tranquila, porque ele tem um valor de 600 milhões em caixa, então bem tranquilo pro fundo. Eu não poderia deixar de comentar com vocês sobre isso, porque é um ponto muito interessante. Então, se você quiser ter esse acesso, já começa teu ano novo, né? Esse vídeo aqui sai no dia 31, já começa ele com o pé direito, e aí já garante seu acesso à comunidade Cine, deixa o like, se inscreve e assiste o vídeo que está aqui no card. Valeu, é isso, é nóis, hein?